todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. Meu nome é Thiago Santana e nesse fechamento de primeiro semestre vamos fazer um programa diferente. Vamos fazer um grande resumo do que aconteceu nesses primeiros 6 meses de 2022, onde nós tivemos 22 programas gravados com diversas entrevistas. A gente teve uma inauguração de uma série FM of the World, então a gente vai fazer um recap de tudo o que aconteceu. A gente dá uma pausa de 2 semanas e aí retorna no comecinho de agosto com a continuação desta segunda temporada do nosso podcast. Mas antes eu queria dar mais um recadinho do nosso parceiro apoiador, o Beer or Coffee. No que você pensa quando tem que organizar uma reunião presencial? No local, no ambiente, nos equipamentos necessários, na experiência que as pessoas vão ter durante a reunião? Todas essas perguntas precisam ser levadas em consideração. A boa notícia é que o Beer or Coffee resolve tudo isso no piscar de olhos. Eles têm salas de reuniões sob demanda em qualquer lugar do Brasil, com ambientes modernos e descolados de diversos tamanhos. Além disso, possuem todos os equipamentos necessários para realmente impressionar qualquer pessoa, desde a hora que você entra até a hora de ir embora. São mais de 1.000 espaços diferenciados, um para cada necessidade. Está na hora de conhecer o Beer or Coffee e descobrir que é possível fazer reuniões em grande estilo. O futuro do trabalho está acontecendo bem na sua frente. Acesse www.beerorcoffee e confira. Muito bem, então vamos falar um pouquinho do que aconteceu nesse primeiro semestre do nosso podcast. Nós abrimos então a nossa segunda temporada com a estreia da série FM of the World, que tem como objetivo, como eu comentei, trazer um pouquinho do depoimento de profissionais que atuam em outros mercados e que essa é a expectativa, conforme eu já falei em diversas palestras, em diversos programas que eu gravei, de que em termos de processos, em termos de fluxos, em termos de maturidade, o nosso mercado de FM aqui no Brasil não deve absolutamente nada para nenhum outro mercado fora do país. Nós ainda temos a grande dificuldade de acesso à tecnologia por conta dos custos. Esse abismo ele aumentou um pouquinho mais por conta das dificuldades do câmbio que a gente vem sofrendo, sobretudo nos últimos 3 anos. Mas que em termos de pessoas, em termos de processos, as dificuldades, os desafios, os perrengues são os mesmos. E o objetivo desses bate-papos são justamente para trazer uma visão de fora e vocês acreditarem, não só porque o Thiago está falando, mas porque tem outras pessoas desses mercados conversando. Então, a gente começou com o Duncan Waddell, que é da Austrália. Hoje ele é não só uma grande figura no mercado de FM dentro desse país da Oceania, mas também ele é o chair do TC 267 da ISO, que é quem fala sobre o desenvolvimento das normas da família 41000 em torno de Facility Management. Na sequência, nós abordamos mais uma vez o aspecto humano, num bate-papo muito gostoso com Miguel Nizenbaum, comentando o artigo Humanocracia, como construir organizações tão incríveis quanto as pessoas que nela atuam. E a gente fez algumas provocações muito bacanas do tipo, por que muitas vezes a organização, as estruturas organizacionais são os maiores inimigos do seu próprio desenvolvimento? Como elas, através dos processos, através dos procedimentos, os aspas, burocracias, acabam tolhindo as pessoas de entregarem o seu maior potencial. As organizações têm percebido isso e que têm deixado os seus profissionais, seus colaboradores mais livres para produzirem. Elas têm se beneficiado de melhores resultados no final do dia. É óbvio que é sempre uma balança, porque o descontrole ele normalmente leva a perdas invisíveis, e aí quando você descobre talvez seja muito tarde, mas a alta direção de toda a organização ela precisa encontrar esse equilíbrio, assim como nós gestores também vamos conseguir perceber e aplicar este macro conceito no nosso micro universo, dentro das nossas equipes mesmo. Percebam o quanto a gente está podando as nossas pessoas entregarem aquilo que elas têm de melhor, e se a gente liberar essas barreiras, certamente nós vamos ter equipes muito mais produtivas. Na sequência, os programas 54 e 55 foram com Edson Martinho, que já participou conosco no ano passado, atualizando a pesquisa da Bracopel de percepção e segurança elétrica e o anuário de acidentes. Então o anuário foi atualizado. Para quem lembra, no ano passado a gente falou muito de que os acidentes elétricos eles vinham diminuindo com as pessoas em casa. Havia uma sensação de percepção maior dos problemas antes deles se agravarem.
Quando a gente inverte para 2022, que é uma reocupação destes espaços, a gente vê um aumento, um ligeiro aumento desses acidentes, um pouco também nas instituições e nas organizações que tiveram uma demanda aumentada, principalmente algumas fábricas específicas de produção de insumos para as áreas de combate ao Covid nas mais diversas frentes. As áreas de saúde tiveram muitos eventos relacionados e a pesquisa de percepção em segurança elétrica foi muito bacana, onde convidou-se diversos profissionais do setor elétrico para perguntar como eles se sentiam, se é que eles se sentiam seguros com relação aos ambientes de trabalho e como eles contribuíam com essa segurança. E era bacana que a gente percebeu alguns comportamentos do tipo, olha, eu faço meu trabalho com segurança, mas eu não percebo o meu lugar seguro, ou seja, eu faço direito, mas o local que eu trabalho ele não é tão seguro assim, o que é meio incompatível, porque no final das contas é o profissional quem faz a segurança dos seus espaços. Na sequência, a gente convidou mais uma vez o Henrique Cury, da EcoQuest, para falar sobre os princípios do peróxido de hidrogênio como sistema complementar de tratamento de ar. No ano passado nós falamos bastante sobre as descargas de corona e o efeito do ozônio neste processo de tratamento complementar, e hoje nós falamos, nesse semestre nós falamos sobre o peróxido de hidrogênio. No final das contas, não há solução mágica, o importante é a gente equilibrar com vistas ao real problema que nós precisamos atacar. Tivemos depois do Henrique uma série de 3 programas com César Taurion. O César, que é uma das grandes lideranças aí no pensamento, na discussão e na implementação de sistemas de inteligência artificial, e nós discutimos um passo além, o aspecto da inteligência emocional artificial. Cada vez mais os dispositivos, os wearables, os sensores que nós temos espalhados nas nossas mais diversas instalações, os nossos equipamentos, eles têm a condição de monitorar os nossos estados físicos, batimento cardíaco, nível de oxigenação, e a gente consegue traduzir isso para estados emocionais. A grande discussão é se de um lado, copo meio cheio, a gente pode, como prestação de serviços, reagir melhor de uma forma diferente. Quando percebemos um visitante, quando percebemos um paciente, quando percebemos um cliente potencialmente num estado de angústia, ou raiva, ou tristeza, para tornar aquele estado menos sofrível para aquela pessoa. Por outro lado, existem limites ainda a serem discutidos do copo meio vazio, o quanto isto pode ser utilizado para o mal. Às vezes as pessoas estão se sentindo, não estão num bom dia, mas numa mesa de negociação, ela não deixa isso transparecer, porque isso pode ser uma fraqueza que o outro lado pode se aproveitar. Se eu tiver uma máquina contando isto, opa, peraí, então há uma desvantagem nesta relação. Enfim, discussões que já estão na mesa e que certamente a gente vai ter que se debruçar, principalmente na gestão de facilities, na gestão de empreendimento, onde a gente pode ter, a gente tem condições e tecnologia já disponível para monitorar todos esses elementos. No capítulo 61 do nosso programa, nós conversamos com a Karina Pelizaro sobre o papel da nutrição na saúde dos colaboradores e na conscientização e educação alimentar, não só corporativa, mas também social. O que nós abordamos de uma maneira geral? A gente começou desafiando sobre o aspecto da alimentação no ambiente de trabalho. Não só o aspecto da alimentação nas organizações que possuem o refeitório, que fornecem esse insumo para os seus trabalhadores, mas também como é que a posição da fruta, o café, as salas, os breaks, seja eles num ambiente corporativo, de escritório, seja ele no ambiente mais fabril, mais operacional, qual a importância desses pequenos elementos na construção da saúde destas pessoas, que consequentemente tem um aspecto de produtividade. A gente vem vindo numa geração muito forte de consumo exacerbado de ultraprocessados, daquele alimento rápido, daquele alimento de rápida absorção, mas isso tem uma conta que ela já está chegando. Então, o que nós conversamos com a Karina é como é que nós equilibramos tudo isso no ambiente corporativo e mais, incentivamos as pessoas a levar esse conhecimento para dentro das suas
casas. E no programa seguinte a gente teve o segundo episódio do ano da série FM of the World com a Yvette Brummelhaus, da Holanda, um mercado muito desenvolvido em relação a aspectos de treinamento, programas de formação em FM. A Holanda é o país que tem o maior número de universidades que oferecem cursos de graduação em FM, então eu não estou dizendo que é uma extensão, eu não estou dizendo que é um complemento dos cursos tradicionais de engenharia, arquitetura ou mesmo administração. Sim, é um bacharelado específico de 4 a 5 anos voltado para a gestão de FM. Por ano são mais de 1.000 profissionais formados nestas universidades que acabam não só suprindo o mercado local, como também os países ali da comunidade europeia de uma maneira geral. E o bate-papo foi muito no sentido, mas como é que foi o start disto? Como é que isto começou? E a Holanda tomou a decisão de não partir pela construção de primeiro programas de pós-graduação, mas sim sair para o bacharelado diretamente. Lá teve bastante sucesso. Obviamente que ainda há uma grande discussão, eu fiz a mesma provocação num outro bate-papo que daqui a pouco eu vou mencionar para vocês, e que naquele mercado o comentário foi: olha, Thiago, a gente ainda não enxerga essa profissão como de primeira escolha das pessoas a ponto de justificar a abertura de um curso específico. A gente vai seguir aqui com as questões de extensão para os cursos primários, como eu já mencionei, seja de engenharia, seja de arquitetura, e também na formação média, de certa forma, ainda não necessariamente no nível de pós-graduação, mas como complementação, como extensão curricular nos mais diversos níveis. Ao longo de nos últimos 2 anos, a gente se deparou com uma nova relação de trabalho relacionado ao home office. E por trás disto, o profissional de FM ele precisou se adequar do ponto de vista de, em muitas organizações, prover inclusive a infraestrutura necessária para que os colaboradores da sua organização pudessem trabalhar de maneira remota. Com Peterson Muta, no programa 63, a gente abordou o aspecto da legislação por trás disso em relação ao trabalho remoto, ao híbrido e o chamado teletrabalho. E o que a gente descobriu foi que lá atrás a gente já tinha uma legislação que permitia o teletrabalho, que é classificado como aquela relação onde a pessoa fica em casa o tempo todo, ela não está no ambiente de escritório, e isso está regulado. Aí a gente partiu, então no primeiro momento onde todo mundo foi para suas casas, em tese a gente estava coberto. O problema passou a acontecer onde muitas organizações acabaram adotando, onde você fica, então vem 2 dias por semana no escritório e 3 em casa, ou vice-versa. A legislação ela não permitiu, ela não previa uma situação como essa. Então o que o Peterson nesse bate-papo comentou foi o que aconteceu no meio do caminho, quais foram os dispositivos que foram criados para, ainda em caráter temporário, permitir do ponto de vista legal esta operação, e como é que isso está daqui para frente. No final das contas, lá atrás, né, lá em maio, quando nós conversamos, havia ainda uma necessidade de uma regulamentação, de uma aprovação no Congresso Nacional com relação a esta aprovação. O que ele disse foi o seguinte: Thiago, a gente, até por uma demanda da sociedade, a gente vê pouco risco disso não ser renovado em definitivo, transformado em lei, mas o fato é que se isso não for renovado, a gente vai ter que obrigatoriamente voltar para trás e todo mundo indo por um modelo presencial, porque não há dispositivo legal que regule esta matéria. Foi um bate-papo muito interessante, onde certamente não estava claro para todas as pessoas esta pendência jurídica, se eu puder chamar dessa forma, sendo que os profissionais de FM já estavam totalmente imersos na questão da infraestrutura e no provimento das soluções para esse tipo de atividade. Depois do bate-papo com o Peterson Muta, nós tivemos 3 conversas com a Carmozinda Santos, com a Carmo, que abordaram 3 elementos muito distintos da gestão de FM de uma maneira geral, e foi num bate-papo muito, muito interessante, principalmente o primeiro, onde nós falamos dos desafios da promoção da equidade de gênero, principalmente nas atividades técnicas de campo em FM. Se vocês olharem ao redor, quantas
eletricistas, encanadoras, pedreiras, gesseiras, marceneiras nós possuímos ou nós encontramos na nossa carreira? Muito poucas. É verdade que são atividades, eu estou fazendo uma aspas com muito cuidado, que primariamente há uma procura muito mais masculina. Mas cada vez mais a gente tem percebido a inserção de mulheres neste ambiente. E não é nenhuma surpresa, essa inserção não tem sido fácil. Na minha vida profissional, na minha atividade profissional, nós temos algumas mulheres trabalhando nas operações de campo e eu digo para vocês que a adaptação dos outros homens em torno ela não é simples, existem uma série de cuidados que o gestor precisa tomar e deixar claro algumas regrinhas do jogo para que essa transição aconteça de uma forma tranquila, respeitosa, valorizando o que cada um dos gêneros tem de melhor, e no Bate-Papo com a Carmon a gente fala muito sobre isso, mas ela também trouxe no seu depoimento muito sincero sobre o lado mais cruel desta relação, onde ela citou diversas relações onde sim o preconceito esteve presente de forma nem um pouco velada, ou seja, nós como profissionais e como sociedade, a gente ainda tem um caminho para avançar. Ela fez um comentário de várias vezes, ela chegava no local e o pessoal falava, nossa, mas cadê o técnico? Ela, o técnico sou eu, a técnica sou eu, e sempre vinha aquele olhar de desconfiança, e o que acontecia era que é o que acontece na nossa sociedade com a mulher de uma forma geral, ela tinha que acabar provando ser muito melhor para ser considerada igual. Ou seja, nós temos uma barreira ainda para avançar. Na segunda parte do bate-papo, a Carmon tem uma militância, uma atuação muito forte em prol do desenvolvimento do ensino técnico de formação, e eu também sou um entusiasta da causa. Eu acredito sim que o país que a gente quer ser, com o desenvolvimento que a gente quer ter, ele precisa passar pelo fortalecimento das camadas técnicas. E aí ela fala muito bem sobre essa diferença das profissões e das responsabilidades. Como é que o mercado, de uma forma até um pouco cruel, ela valoriza o engenheiro em detrimento dos técnicos de segundo grau. Então, as pessoas, não importa, com raríssimas exceções, é verdade, quão competente você seja, chega um determinado momento que as próprias organizações falam, olha, para você crescer mais você tem que ser engenheiro. Só que o que ela traz luz para nós esse bate-papo é de que são duas profissões completamente diferentes. São dois papéis e responsabilidades diferentes. Esse crescimento desta pessoa para se tornar engenheiro tem a ver com esta mudança no perfil, tá ótimo. O que acontece muitas vezes é que ela é usada única e exclusivamente para justificar movimentação salarial. O que acaba acontecendo é que, olha, então para que eu vou ficar investindo meu tempo e minha carreira com a formação técnica? Eu vou direto para a engenharia, e há impactos já percebidos no mercado com relação a isso. E no nosso terceiro bate-papo, a gente falou sobre as tecnologias no segmento de refrigeração, climatização, aquecimento e condicionamento do ar. Ela que atua no campo há muitos anos nesta área, foi onde ela se formou. Então a gente falou um pouquinho do que vem acontecendo e como o mercado vem mudando, vem se adaptando e vem criando novos processos nesse sentido. Programa 67, já em junho, quase terminando o nosso primeiro semestre, um bate-papo muito aguardado com a Juliana Pellegrini. Juliana, que é a presidente da ASHRAE Brasil, até a metade deste ano, o mandato dela está acabando, mas a ASHRAE é um dos organismos que mais produzem conhecimento e conteúdo técnico e que está inserido em diversas das atividades que nós fazemos, nós FM fazemos no nosso dia a dia. Então o que ela falou um pouquinho foi quais são os programas que a ASHRAE oferece para os profissionais, quais são os eventos, quais são os workshops, os congressos, o nível de conhecimento e de formação que ela disponibiliza para o público e como a gente pode se beneficiar de todo este material que em muitos casos está disponível de forma completamente gratuita. Então, para quem está interessado, dá uma passadinha lá no nosso programa, que lá tem todos os detalhes sobre como você acessa, como você se conecta com todo este rico conteúdo. A gente voltou no programa 61 com uma série de programas que a gente tinha e fez bastante na temporada número 1, que era Lugar em Comum, onde a gente traz
profissionais de setores não tão óbvios do nosso segmento, para falar um pouquinho das dificuldades, das oportunidades. A gente conversou com a Sabrina Espinosa do Mercado Livre, onde o nosso bate-papo foi do logística ao Customer Experience, tudo em um só lugar. E o que nós abordamos foi, a Sabrina muito provavelmente ela tangibiliza o que muitas organizações e muitos profissionais estão vivendo hoje, de que as organizações estão mudando e mudando muito rapidamente. O Mercado Livre, se lá atrás ele era um marketplace de transações comerciais, e aí eu estou usando a minha própria definição, tá? Com a responsabilidade do eventual erro nessa definição é única e exclusivamente minha, mas onde eu me lembro, o Mercado Livre iniciou sobre como uma plataforma de troca e de venda pessoa a pessoa, C2C, né? E hoje ela são muitas coisas, fica até difícil de você definir, porque ela é um operador logístico, ela é um financiador, ela tem uma solução de pagamentos, ela tem sim, continua sendo o seu marketplace, mas ela tem muitas outras coisas por trás, é uma organização muito mais robusta, isso tudo acontecendo de uma forma muito rápida. Então, vocês imaginam que as mudanças, os ajustes estruturais que precisaram ser feitos para isso também impactaram o setor de Facilities. A gente fechou este primeiro semestre com o terceiro programa da série FME of the World, dessa vez visitando a Malásia com Arivagara Pavrifaran, o Pavi, um colega que eu tive o prazer de conhecer já há bastante tempo. E nós compartilhamos diversos fóruns de conhecimento, fóruns de trabalho aí internacionalmente. Então o Pavi trouxe um pouquinho do mercado da Malásia, um mercado que ainda está em tanto desenvolvimento quanto nosso, mas a Malásia ela tem algumas outras questões comerciais, questões sociais, questões de desenvolvimento como nação, que impõem mais desafios, mas que no final das contas, o Pablo trouxe muito bem, eu lembro da minha última pergunta para ele, o que você tem de melhor, o que você enxerga que é o mais importante que o seu mercado tem para oferecer. Ele falou, é a prestação de serviços, a maneira como nós cuidamos do nosso cliente é uma maneira muito importante, e eu disse lá e reforço aqui que eu tive a oportunidade de comprovar isso, o serviço na Ásia em termos de atendimento, em termos de atenção, ele é muito singular no sentido positivo da palavra. A gente tem bastante coisa que a gente pode aprender com eles e trazer para a nossa cultura. Muito bem, programei um pouco mais curto desta vez, com esse objetivo de fazer esse fechamento do primeiro semestre, um fechamento que foi primeiro muito rico, com muitas coisas novas que a gente veio trazendo, mas sempre mantendo o nosso compromisso de abrir a mente de todo mundo, de fazer, não trazer respostas, mas fazer com que a gente faça perguntas um pouco mais provocativas. O Facility Management Semestrais dá uma pausa agora de 2 semanas e a gente volta no comecinho de agosto com muito mais conteúdo para todos vocês. Para vocês que estão nos ouvindo, não esqueça de curtir e compartilhar o conteúdo desse episódio. Se você estiver pelo YouTube, não esquece de clicar no sininho e inscrever-se no canal para você ficar sabendo das novas publicações. E fique atento que em agosto tem mais Facility Management Sem Mistérios para vocês. Um grande abraço e até daqui a pouco.